Oi meninas, tudo bom? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é dia 13 de janeiro e eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo, né, no mês passado, no Mulheres Assentadas à Mesa, dia 13 de dezembro de 2025. Fui convidada pela nossa líder Karina, né, para participar desse projeto, né, para participar. E até então eu tinha um compromisso, né, que eu precisava resolver umas coisas. E o dia do Mulheres Sentadas à Mesa era no dia do meu compromisso. E elas fizeram um círculo de oração, né? E o pessoal estava bem engajado para participar, né? E como eu tinha esse compromisso, eu não estava engajada para participar, porque ia ser no mesmo dia que eu tinha esse compromisso. Só que mesmo eu não participando do relógio, foi um relógio, se eu não me engano, um relógio de oração. Mesmo eu não participando desse relógio de oração, todas as madrugadas eu orava por elas. Eu sentia muito incômodo, eu levantava e dobrava meu joelho e ia orar, por mais que eu não estivesse nesse propósito, né? Então, eu deixei de realizar algumas coisas aqui para ir participar desse encontro. No começo, eu cheguei lá, gente, eu nem assim sabia o que eu estava fazendo lá, na verdade, assim, eu estava totalmente perdida, porque eu nunca tinha participado de nenhum amigo profético, não tinha participado, né? Como eu sou nova nova convertida não, como eu voltei para a igreja, tem uns 2 anos, eu nunca tinha me pego, assim, em algumas reuniões, assim, né? Porque a gente fica às vezes com medo às vezes a gente já foi ferida em alguma outra igreja e a gente fica meio ferido, né? De se aproximar, ou às vezes a pessoa achar que a gente está numa panelinha. Então eu fico muito de fora, assim, observando as coisas, né? Não fico engajada junto, assim, muito engajada. Então eu desisti, eu ia fazer um bazar, né? Eu desisti desse bazar no dia 13 e fui participar do Mulheres Sentadas à Mesa. Cheguei lá perdida, assim, perdida, né? Aí a líder falou pra gente ir vestida com a paleta de cor seria a cor do Espírito Santo. Aí eu fui, né? Comprei uma roupinha assim, né? Escolhi uma cor com uma roupinha bonitinha assim. Me arrumei, me organizei toda e fui. Saí aqui do Embu, fui lá para Osasco. Fui lá para Osasco. Aí cheguei, tava muito bonito, organizado, né? Muitas mulheres. E eu não conhecia, assim, conhecia as mulheres do ministério que eu sirvo, né? Que é que é a livraria da onde eu sirvo lá na igreja. E Saara, né? Agora é Saara. E mas poucas pessoas, assim, que a gente não tem muito conhecido, não tem muita amizade, não tenho amizades, assim. Eu converso com algumas, né, mas não tem aquela amizade, né? E tinha outras mulheres que eu não conhecia, gente, mulheres que eu nunca nem vi na minha vida, assim. Aí eu fui participar, as orações foram bonitas, foi tudo lindo. Só que mesmo eu estando lá, eu tava e não tava. Eu estava e não estava. Sabe quando você está num lugar que você não está? Eu estava lá e não estava. Na hora dos louvores, nada me tocava. Nada me tocava. Aí eu falei assim, gente, o que será que eu tô fazendo aqui, né? E por que eu vim pra cá se nada tá me tocando, né? Até então, fazer oração, mas porque eu tava muito preocupada mesmo, gente, tava preocupadíssima. E por algo que já vinha desde o do início do ano passado, né? E já tava, era dia 13 de dezembro, não tinha ainda resolvido essa questão, né? E uma coisa eu digo, a última palavra é de Deus mesmo. Às vezes a gente fica muito, o que eu posso dizer para vocês, às vezes perde a fé, fica cansado, né? Eu não tinha perdido a fé, mas eu tava cansada. Sabe uma pessoa que tava cansada? Porque eu tinha pouco tempo para resolver o que eu tinha que resolver, né? Aí eu fui, aí começou lá o amigo profético, eu nunca tinha participado. E aí eu sou muito tocada, assim, Deus toca muito em mim. Aí começou o amigo profético e cada carta profética que vinha, cada mulher que era usada ali para falar, orar, e eu me sentia assim, eu só chorava.
algumas histórias que foram contadas ali, algumas coisas que foram ditas por aquelas mulheres, eu já tinha passado, né? Situações de abandono, situações de traição, situações de mãe solo, várias daquelas informações, aquelas coisas que foram ditas ali por algumas daquelas mulheres, eu já tinha passado, né? E a minha questão que eu estava ali, que eu só chorava, eu estava com... Estava não, ainda estou, né? Mas Deus deu a vitória. A gente vai, né? A gente é um dia após o outro, né? Só que especificamente, eu estava muito preocupada, gente, que eu precisava pagar uma conta assim alta, né? E essa conta que eu ia pagar, eu ia fazer esse bazar justamente para isso, para arrecadar tudo que eu tinha que arrecadar para pagar essa conta, né? Que é as prestações da escola da minha filha, a rematrícula, né? Que como eu me enrolei no começo do ano, eu não conseguia, a gente não conseguiu pagar, né? Ficou muito atrapalhado pra gente, ficou mesmo, meio pesado. E a única coisa que eu tinha que fazer era orar. Gente, eu só orava. Orava, agradecia, orava, agradecia, orava, agradecia. Só que chegou uma hora que eu achava o quê? Que Deus não tá mais ouvindo minhas orações, porque era dia 13 de dezembro, eu já tinha juntado dinheiro de tudo quanto que eu podia de juntar. Algumas pessoas me ajudaram, eu fiz várias vendas, eu não peguei nada desse dinheiro para mim, não gastei nada aqui dentro de casa, foi tudo juntando dinheiro para pagar a escola que eu tava devendo, né? Aí eu tava muito preocupada, a gente tava muito chateada mesmo, assim, eu tava me sentindo incapaz, tava me sentindo péssima, eu e meu esposo, né? Porque assim, a gente tava prejudicando a minha filha, que não tinha nada a ver com o assunto, porque a gente quis ajudar uma pessoa, e aí ajudamos, e enfim, né? A gente ajuda e ainda é errado. E aí o que aconteceu? A gente prestou um dinheiro, né? No caso, para uma pessoa, e aí na data certa a pessoa não nos pagou, então virou uma bola de neve. E aí o que aconteceu? Eu estava num desespero tão grande, que quando foi ali passando os amigos proféticos, as cartas proféticas, aí chegou a minha vez, né? A pessoa que me tirou começou a falar. E eu até então, na minha cabeça, tava lá, Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim, Deus não lembra mais de mim, né? Eu só vivi em oração, eu só tava vivendo pela fé mesmo, gente, tava vivendo pela fé. Aí eu peguei e tava lá ouvindo, aí uma moça me tirou, né, a Aline Brito. E ela começou, que então eu não sabia que era ela começou a ler a carta profética. Quando ela começou a ler a carta profética, eu falei, meu coração começou a acelerar, eu comecei a chorar, porque eu sabia que era para mim. Porque foi muito particular, foram coisas que eu conversei com Deus, e eu achando que Deus estava mudo, que estava em silêncio, e Ele estava trabalhando, né? E aí foi muito lindo, assim, foi muito maravilhoso, porque ela começou a falar as coisas que ela estava sentindo, que o Espírito Santo tinha dito, as coisas que ela tinha escrito, né? Do amor e do cuidado que Deus tem por mim, né? E eu, quando ela começou a falar aquilo, eu comecei a chorar, porque eu sabia, eu estava esperando uma resposta. Então eu cheguei sem expectativa, não tava tão entristecida que eu falei, Deus não vai falar comigo hoje, faz tempo que Ele não fala comigo. Faz tempo que Ele não fala nada comigo, então Ele não vai falar nada. E aí Deus usou aquela mulher que eu nunca tinha visto na vida, gente. Deus usou aquela mulher, ela falou coisas lindas naquela carta, né? E aí nessa carta, ela disse que Deus pedia para ela me dar um valor em espécie, né? E aí quando ela falou aquilo, eu chorei demais, porque Deus sabia da minha necessidade, né? O que eu estava fazendo, o que eu estava movendo para pagar essa escola, porque minha filha ia perder a escola, né? Não ia mais estudar na escola por essa falta de pagamento. Aí ela pegou e ela falou que Deus tinha mandado ela dar uma quantia, né? E ela me deu uma caixinha, né? E eu chorava, porque eu chorava, gente, eu não sabia se eu chorava pelas palavras que estava na carta, foi tudo, assim. As palavras que estavam na carta, que foi muito particular, foram coisas bem particulares. E eu não sabia se eu chorava pelo valor. Só que até então, quando ela me deu, que eu chorei, gente, eu fiquei num desespero tão grande que, assim, eu não estava acreditando, assim, porque Deus estava tão mudo, mas no último momento, assim, Deus foi lá e usou uma pessoa para me abençoar, sabe?
e honro e glorifico o nome da Aline, ela sempre está nas minhas orações. E aí eu chorei, foi um momento muito assim, eu precisava de uma resposta, E Deus usou aquela mulher para me dar uma resposta, que ele estava em silêncio, mas ele estava trabalhando, né? Aí eu peguei e abracei ela, chorei muito, gente, eu chorei muito, chorei como se fosse uma criança, eu vou fazendo outro vídeo, senão vai ficar muito grande, peraí. Que é o assunto, eu chorei como se fosse criança, eu chorei demais, gente, eu chorei tanto que eu não conseguia me controlar, me tremia todo, meu coração acelerava, porque foi muito íntimo o que aconteceu comigo. Foram coisas que só eu e Deus sabemos, assim, sabe? As coisas que estavam acontecendo. Eu no meu quarto de oração, ajoelhada, pedindo para Deus. E no último momento, Deus foi lá e honrou, né? Honrou comigo um compromisso. Que, assim, eu não esperava, não estava nem esperando. E Deus usou aquela mulher para me ajudar. E aí eu chorei demais, foi muito emocionante. Vim pra casa chorando, peguei o ônibus chorando, entrei do carro com meu marido chorando. Cheguei aqui em casa. No outro dia eu fiz até um vídeo, até tá no YouTube que eu fiz um vídeo, mas eu fiz esse vídeo, só postei essa semana. De como eu estava me sentindo, li a carta, não sei quantas mil vezes. Aí eu fui abrir o potinho que eu tinha ganhado da Aline lá, que Deus tinha mandado ela me abençoar, né? Aí quando eu abri o potinho, tinha R$ 500. Eu tava tão assim, anestesiada com tudo, que eu tinha visto R$ 200, R$ 300, acho que foi R$ 200, eu tava tão meio assim, né? Aí quando cheguei em casa, que eu vi no outro dia, que eu vi que era R$ 500, nem no dia mesmo eu tinha visto que era R$ 500. Aí eu peguei, agradeci, orei, chorei, agradeci a Deus e juntei o dinheirinho, coloquei o dinheirinho tudo lá para poder, ela me deu em espécie, e juntei com o dinheiro da conta e aguardando que a escola falou para mim que eu só tinha até o dia 18 para pagar essa conta, né? Até dia 18 para pagar essa conta. Aí eu fui no dia 18 e fui lá na escola com meu esposo, né? A gente tem cartão de crédito e tudo mais. Aí quando chegou lá na escola, a diretora falou assim, a secretária, né? Falou, ó, o valor é esse e a gente pode parcelar, vocês podem dar uma entrada e parcelar, tal. Aí eu peguei e falei, mas eu não tenho cartão de crédito, né? Porque realmente eu não perdi meu cartão de crédito também. Eu falei, eu não tenho cartão de crédito. Aí ela pegou e falou assim, não, a gente tem, o negócio é conversar, tal. Aí ela perguntou quanto que eu tinha, eu falei quanto que eu tinha. Aí ela falou, vamos pegar esse valor de entrada e vamos parcelar os demais, né? Aí eu falei, tudo bem, né? Deus proverá, vamos que vamos. Aí eu peguei, dei entrada para ela, tal. Aí depois que a gente deu a entrada para ela, ela falou assim, mas precisa a rematrícula, precisa fazer a rematrícula. Aí eu falei, tinha que fazer a rematrícula. Eu pensei que já estava tudo embutido nisso que a gente estava pendente. Ela falou, tem que fazer a rematrícula, mas eu vou fazer para... Aí falou, o valor da rematrícula é esse, mas eu vou fazer para você o valor da rematrícula que a gente começou, quando a gente começou, que foi em agosto, né? Aí o valor da rematrícula que ela deu, e eu com o dinheirinho guardado lá na minha bolsinha, o dinheiro que a Karine tinha me dado. Aí, quando ela falou o valor da matrícula, ela falou, o valor da matrícula era R$ 800 da rematrícula, R$ 800. Mas eu vou te fazer o valor da matrícula que a gente estava fazendo em agosto. Então, o valor da rematrícula é R$ 510. Aí eu caí no choro, porque era o valor, eu só acrescentei R$ 10 desses R$ 500 que ela me deu. Eu acrescentei os R$ 10 para pagar a rematrícula. Então, assim, eu estava desesperada e Deus honra, porque assim, gente, foi no último, a gente tem que orar mesmo, é viver em oração, é pedir, agradecer, a gente não sabe, pelos olhos da fé, pelos meus olhos da fé, eu tinha certeza que eu ia conseguir pagar, eu não sabia como, mas Deus ia me ajudar. E de última hora, Deus ajudou, e aí eu saí da escola e meu marido estava glorificando, chorando, glorificando, porque assim, foi bênção de Deus mesmo. A gente conseguiu. Gente, eu não dormia.
eu não tinha paz. Eu vivia só preocupada, só preocupada. A minha vida era me preocupar com essa rematrícula pela minha filha ter que pagar uma coisa que não foi culpa dela, né? Não foi culpa dela, foi responsabilidade nossa, minha e do meu esposo, né? E a gente aprendeu muito com isso, né? A gente aprendeu a fazer as coisas tudo quando é conforme o nosso esforço, nosso braço, nada além disso, né? Ajudar as pessoas realmente se realmente ver se essa pessoa precisa mesmo, né? Se não é só status, né? Porque às vezes você vai ajudar a pessoa e a pessoa não tá nem precisando, a pessoa ela quer manter um status e ela quer manter um status nas suas costas, né? Então eu aprendi muito com isso, sou muito grata a Deus, sou muito grata a essa reunião, esse encontro que a Karina fez, porque se não fosse esse encontro, foi tudo marcado, gente, ó. Até as orações que eu fazia de madrugada, que eu não estava nem participando do relógio, mas eu participava. O bazar, eu ia fazer meu bazar no dia 13, aí eu tive que mudar meu bazar pro dia 17, 16, 17, 18, 15, 16, 17, que eu fiz o bazar para juntar o valor para pagar a escola. Então foi tudo providência de Deus, porque eu não ia pro encontro pro amigo profético. E Deus providenciou tudo, providenciou a roupa, providenciou a ida, providenciou a volta, providenciou a pessoa, providenciou a pessoa que foi minha amiga profética. Deus fez tudo e eu agradeço a vida da Karina por ter tido essa iniciativa, né? Agradeço a Deus, agradeço a Karina, a Aline Brito, que se não fosse ela, né, e Deus ter usado ela, graças a Deus que eu peço todos os dias que Deus multiplique muito para ela, que Deus dê muita saúde para ela, que Deus prospere na vida dela, que toda provisão do Espírito Santo que venha do alto venha para ela e para a família dela. E esse é meu testemunho, gente, que eu queria passar para vocês. Espero que vocês participem do próximo amigo profético, ou não sei o que vai ser dessa vez, né? O que vai ser, mas eu sei que vai ser bom, vai ser lindo, vai ser incrível e que Deus, Espírito Santo, estará presente conosco, tá bom? Fique com Deus, esse é meu testemunho.